Então tá, vamos falar então sobre o caso Tio Paulo? Alguns colegas pediram que eu manifestasse, alguns alunos, então eu vou traçar alguns pontos sobre este caso polêmico, de grande repercussão e que realmente merece, né, que se pontue algumas palavras aqui sobre esse tema. O famoso caso Tio Paulo, a ponto de já existir, por incrível que pareça, ideias legislativas no sentido da criação do tipo penal de estelionato mediante utilização de cadáver. Basta um caso para quererem criar uma tipificação penal, mas enfim. Bom, o fato é que antes de falar sobre o caso Tio Paulo, eu já peço que quem estiver me assistindo no canal do YouTube, por gentileza, já se inscreve no canal, se inscreve agora, senão tu vai esquecer depois, te inscreve, ativa o sininho, tá? Ativa as notificações, compartilha com o maior número de pessoas. Nós estamos com 15 mil inscritos, precisamos dobrar a meta, com certeza logo nós vamos chegar lá. Bom, para falar sobre o caso do Tio Paulo, a gente primeiro tem que fazer uma divisão daquilo que já é incontroverso daquilo que ainda tem controvérsia. Não é porque existe um inquérito em andamento que está tudo resolvido. Muita coisa ainda precisa ser determinada, mas algumas coisas já estão determinadas. Algumas certezas a gente já tem. E sobre essas certezas nós vamos começar o nosso vídeo. Primeiro, o que é incontroverso? A data do fato, dia 16 de abril, foi o dia do incidente, 16 de abril de 2024. Tá? Questões complementares, né? O valor do empréstimo era um valor de 17 mil reais. O que é incontroverso? O Tio Paulo, ele já estava morto na agência. Quando ele adentrou na agência, ele já estava em óbito, já estava morto. Ou seja, ele não entrou vivo na agência e veio a falecer dentro da agência. Não, ele já estava morto na agência. Como é que se sabe isso? Porque a perícia constatou os chamados livores, ou, de forma completa, os livores de hipostase, ou seja, de hipóstase, enfim, são manchas azuis no cadáver que só morto tem. Vivo não tem livores, só pessoas mortas e depois de algumas horas do falecimento. Somente depois de algumas horas. Como o senhor tinha essas marcas, ele já entrou morto na agência. Isso é incontroverso, tá? O que também é incontroverso, não tem mais o que discutir, que a Érica, a sobrinha do Tio Paulo, tentou assinar e levantar o empréstimo. Tanto que os vídeos que os senhores veem na internet e tudo mais, mostra ela tentando fazer com que o tio assinasse para a retirada. Então ela tentou retirar o empréstimo, isso é incontroverso também. Aliás, nem a própria Érica, nem seus familiares discutem esses fatos. Ela tentou retirar o valor. E então isso também é incontroverso, não se discute. O que também não se discute? Que o empréstimo já tinha sido solicitado pelo beneficiário, pelo Tio Paulo, em março, no mês de março. Mais precisamente no dia 25 de março. Foi feita a simulação, o número de parcelas daria 400 e poucos reais por mês, sairia da sua conta. Até porque ele foi beneficiado, né, com um programa que receberia um salário mínimo por mês.
Então, com base nisso, foi feito esse empréstimo por ele mesmo. Só não havia sido feita ainda a assinatura da liberação dos valores. Então, isso também é incontroverso. Foi o próprio tio Paulo quem fez esse empréstimo. A finalidade só ele poderia dizer. A família diz que é para reformas da casa, mas quem sabe é ele. Então, isso também é incontroverso. Ele mesmo solicitou o empréstimo. O que também é incontroverso, não tem discussão? A situação da Érica. A Érica foi presa em flagrante e ela está presa preventivamente. Também não tem discussão sobre isso. Ela está presa, ela se submeteu a uma audiência de custódia e dessa audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, certo? O motivo, creio eu, que provavelmente aqui garantia da ordem pública, pois eu não tive acesso aos autos, então é isso que eu sei, certo? Tem um habeas corpus em andamento e tramitando, só não se tem ainda o dia em que ele vai ser apreciado. E por fim, que nós também temos certeza e que é incontroverso, é que o tio Paulo não assina o documento. Até porque ele já estava morto. Morto não assina documento. Estou ensinando isso agora para vocês. Morto não assina documento. Assim como a Érica também não assinou. Ela também não chegou a assinar o documento. Ambos não assinaram o documento. Então, esses são os fatos incontroversos. Os fatos que nós já temos a certeza que aconteceram. Agora a gente vai para aquilo que se tem que discutir. E a gente tem que discutir isso dentro das investigações, dentro do inquérito policial, certo? Vamos discutir isso no inquérito. Primeiro, qual foi o momento da morte? A gente sabe que dentro da agência o tio Paulo já estava morto. Tá? Se entende em alguns vídeos que essa morte se deu na entrada dentro do shopping onde fica a agência. Mas o período para gerar os livores seria muito pequeno. Então uma perícia mais aprimorada precisa ser desenvolvida aqui para saber exatamente mais ou menos o tempo da morte do tio Paulo, que a gente não sabe. A certeza apenas é que ele já estava morto ao entrar na agência. Então, qual foi o momento da morte? Isso o inquérito tem que apurar. Mas, a sobrinha, a Érica, ela quis utilizar o cadáver para cometer a fraude? Ou ela quis se valer da vulnerabilidade do tio Paulo para cometer a fraude? Isso também é incontroverso, entendeu? Um dos dois com certeza aconteceu. A questão é, se ela quis utilizar o cadáver, ela sabia já que era um cadáver. E aí, isso gera outros desdobramentos jurídicos. Se ela quis usar o cadáver, significa que ela sabia que o tio Paulo já estava morto. É meio estranho afirmar isso com exatidão, porque aparece ela na agência adentrando com ele, conversando com ele. É um caso meio surreal, né? Se a gente for olhar direitinho. Ou se a intenção dela era se valer da vulnerabilidade do tio Paulo para a prática da fraude. Nesse cenário, ela não sabia que ele já estava morto, embora ele já estivesse. E aí sim, aí vai para os advogados, uma questão mais técnica. É possível, né, para quem atua na defesa da Érica, aventar a possibilidade para o afastamento da tipicidade de algum delito na figura do erro de tipo.
certo? Se ela acreditou estar usando ele como vulnerável, apenas para retirar o empréstimo, sem saber que ele já estava morto. Isso seria um erro de tipo aqui, e aí se discute, né, se vencível ou se invencível, enfim. Tá? Então essa é uma controvérsia que o inquérito, que o delegado precisa apurar. Entendeu? Se ela quis utilizar o cadáver para fraude ou se ela quis utilizar o idoso fragilizado, vulnerável para esse ato. Tá? Por isso, o que se tem que discutir também. Érica tinha conhecimento da morte do tio ou não? Eu vi uma entrevista da defensora da Érica, da advogada da Érica, dizendo que ela estava num período de negação. No período de negação, aí entra questões psicológicas, mas a polícia, ela tem que entender se houve negação, se ela tinha ciência ou se ela não tinha ciência, certo? A alegação de que ela toma medicamentos, de que ela não tem muita noção do que faz, bom, isso não pode ser também seletivo, né? Se ela não sabe o que faz, para usar o tio para assinar documentos, né? Para morte, para documentos também não, seria para tudo. Enfim, isso é o controverso, então. Qual foi o momento da morte? Se a Érica quis utilizar o cadáver, ou seja, tinha conhecimento da morte do tio, ou se valeu da vulnerabilidade, quis se valer da vulnerabilidade para a prática do ato. E por fim, nós temos os desdobramentos jurídicos que podem acarretar disso tudo que eu falei para os senhores. E aí, a primeira coisa, qual ou quais crimes a Érica cometeu? Quais foram as condutas típicas praticadas? Não importa o que o delegado indicia, porque indicia porque ele bem entender. Tudo que ele puder achar de conduta típica, ele vai indiciar. E dentre essas condutas típicas de indiciamento, pode ser que ele indicie, por exemplo, pelo artigo 212 do Código Penal, que é o crime de vilipêndio ao cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Parece que ele indiciou por esse delito. Indiciou também, até onde eu vi, por furto qualificado pela fraude. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Furto qualificado pela fraude. Certo? Bom, o fato é que essas condutas, esses tipos penais, eles podem ser discutidos no processo penal. De que maneira? Primeiro, o vilipêndio ao cadáver é um crime que só pode ser punido na forma dolosa. Se porventura ela não tinha conhecimento, se ficar provado que ela não tinha conhecimento, que o tio Paulo já estava morto, ela agiu em erro de tipo. E aí pouco importa se ele é invencível ou se ele é vencível. Como exclui o dolo, vai excluir o crime. Segundo, mesmo que ela tenha conhecimento de que ele já estava morto, isso por si só não caracteriza o vilipêndio ao cadáver, porque exige o dolo de vilipendiar, ofender, entendeu? Ultrajar o cadáver, desrespeitar o cadáver, a memória do cadáver, não usar ele como objeto de um crime. Então, vilipendiar um cadáver, por exemplo, é esfaquear um cadáver, é cuspir no cadáver, é urinar em um cadáver, entendeu? É jogar fora suas cinzas. Isso é vilipendiar um cadáver. O objeto está no cadáver. Aqui, o foco da Érica era o patrimônio e não o sentimento aos mortos. Então, provavelmente, esse indiciamento vai se limitar ao inquérito mesmo. Vilipêndio ao cadáver foi apenas colocado no inquérito, provavelmente para dar suporte para uma prisão preventiva. Outro crime que provavelmente vai sair de cena, o furto qualificado pela fraude.
essa conduta não caracteriza furto qualificado pela fraude. No processo, se houver o processo e uma condenação, seria primeiro por estelionato, artigo 171 do Código Penal. Ah, não precisa de representação? Não, porque é contra a instituição bancária aqui, certo? Mas o crime é de estelionato. Por quê? Porque o objetivo era obter vantagem e induzindo ou mantendo alguém em erro. E quem é que estava sendo induzido ou mantendo alguém em erro ali? A instituição bancária. Então, não é uma simples subtração de coisa alheia móvel para ser furto. É uma obtenção de vantagem usando um ardil que seria o tio ali, falecido ou vulnerável, para obter essa vantagem. É um crime material. Foi consumado? Não. Então, se houver aqui crime de estelionato, possível, idôneo, ele é tentado. É tentativa de estelionato. A pena é de 1 a 5 anos, reduzida de 1 a 2/3. Certo? É possível também tentativa aqui de falsidade ideológica, que é um crime contra a fé pública. É possível que aconteça. Tentativa de falsidade ideológica, o delegado não se aventou essa possibilidade, mas o 299 está lá, então, quem sabe isso também pode acontecer, certo? Bom, o fato, amigos, é que com todos esses suportes, com todas essas penas, não há aqui possibilidade dos institutos despenalizadores, que é a transação penal, a suspensão condicional do processo, e como essas penas ultrapassam 4 anos, inclusive, talvez aqui, eu não fiz o somatório, mas talvez seja cabível o acordo de não persecução penal, se o somatório das penas, a pena mínima não ultrapassar 4 anos. Isso é um bom argumento no habeas corpus, inclusive, para pedir a concessão da liberdade provisória. Certo? Eu acho que é por esse caminho. O fato é que, na denúncia, sendo oferecida a denúncia, aqui, é preciso analisar no processo, então, quais crimes houveram, o que tem que ser mudado no indiciamento, como eu falei para vocês. Vilipêndio ao cadáver tem que ser arquivado, não tem sentido, entendeu? Não dá para esquecer também do princípio da consunção, em que o crime fim absorve crime meio. Então, se por acaso a Érica usou o cadáver visando a obtenção de vantagem, o cadáver foi apenas um longa-manos, foi apenas um instrumento para o crime, foi um meio para o crime mais grave. Então, se eu considerasse mesmo o vilipêndio ao cadáver, esse crime restaria absorvido pelo crime de maior gravidade. O erro de tipo, ou seja, ela acreditando estar atuando com ele vulnerável ali, mas ele já estava morto, não conhecia da morte, o erro de tipo, obviamente, pro vilipêndio ao cadáver. E, por fim, não dá para esquecer sobre a ineficácia absoluta do meio. Será que era fácil para um homem médio ser ludibriado? Naquele caso concreto, não dava para ver que era um cadáver que estava naquela mesa? Se isso ficar demonstrado que era facilmente perceptível a fraude, que era uma fraude grosseira, aplica-se para o crime de estelionato, ou até para o furto qualificado pela fraude, a tentativa inidônea, que é o crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Ou seja, é possível também que Érica não responda, não seja condenada por crime algum. Pode acontecer. E aí, se isso acontecer, retornem a esse vídeo, por gentileza. Certo, pessoal? Bom, foi um prazer enorme ter discutido esse tema com os senhores. Estou aberto aqui a dúvidas, a sugestões. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse caso tão polêmico. Eu vou adorar ler e ouvir a opinião de vocês. Um grande abraço a todos, se inscreve no canal, curte, compartilha e viva Cristo Rei!